Fala galera, Jesuscope, como é que vocês estão? Estamos aqui muito felizes para a nossa live, da nossa jornada de disciplinas espirituais. Quem está aprendendo muito aí? Quem está sendo muito abençoado? E sabe que essa jornada de lives assim não era nem tanto para aprender, né? Apesar de a gente estar aprendendo várias coisas, mas é em relação a ser despertado para praticar. Né? Primeiro dia, jejum, nosso amigo Luciano Subirá. Segundo dia, meditação com a Val. Terceiro dia, oração do Wayne Roberts. E sei lá, eu fui inspirado todos os dias, eu fui instigado, me deu mais vontade. Hoje eu estava fazendo discipulado, né? O devocional com as crianças, eu falando para eles sobre meditação, falando nós temos que meditar na palavra, nós temos que mastigar a palavra até sair tudo que tem ali naquela passagem para nós. Então assim, estou sendo muito incentivado às disciplinas espirituais e eu espero que isso esteja acontecendo com você também. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui com a gente num sábado à noite, você tem fome, você tem sede de Jesus. E este é o pré-requisito para viver as disciplinas espirituais. É para quem tem fome, é para quem tem sede, né? Então, eu queria já começar te pedindo, vamos divulgar essa live. Hoje nós vamos falar sobre uma disciplina espiritual, assim, pouco falada, né? E eu diria que desafiadora de se viver nesse tempo que nós estamos, que é a simplicidade. Tudo nos empurra para a complexidade. Tudo nos empurra para ser cheio de coisas, mas a Bíblia, Jesus, nos chama para simplicidade. É isso que nós vamos falar hoje. Se prepara, cara, porque Jesus vai amassar a gente aqui hoje, mas eu quero muito ser amassado por ele. Então, clica no aviãozinho aqui, ó. Aqui, ó, tem um aviãozinho. Pera aí. Aqui. Tem um aviãozinho. Clica aí no aviãozinho para você enviar para todo mundo. Vai abrir sua rede de contatos aí, vai sair enviando para todo mundo. Fala, galera, vem para a jornada de disciplinas espirituais e hoje nós vamos falar de simplicidade, beleza? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é que hoje eu vou fazer um sorteio aqui, tá? E eu quero sortear o livro que tem sido o livro base para essa jornada aqui. É o livro que nos inspirou a fazer essa jornada e eu quero sortear ele hoje. Até o nosso aqui, tá bem velhinho. É esse livro aqui, ó. Celebração da Disciplina, ok? Wesley, coloca aí pra galera até aqui, ó. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Isso aqui é um clássico, o caminho do crescimento espiritual, tá? Eu vou até ler um pedacinho para vocês sobre simplicidade no final. Então eu vou sortear ele hoje, mas você tem que ficar até o final para eu te falar as regras, porque sim, eu vou honrar quem ficar até o final com a gente aqui dessa live, que a gente vai falar de disciplinas espirituais e a disciplina da simplicidade, ok? Então todo mundo que estiver até o final com a gente vai concorrer a esse livro, a gente vai enviar na sua casa aí, Celebração da Disciplina, um clássico, um livraço aí, eu até indico para você, mesmo se você não ganhar. Muito bom, então vamos lá, todo mundo tá aí já? Nossa galera, nossa família Jesuscope já tá aí pra gente começar. A gente tem um grupo no Telegram, tá? Um grupo no Telegram e é muito legal o grupo, porque é um canal, então eu consigo mandar conteúdo todos os dias para vocês. Por exemplo, a gente está mandando lá todos os dias um estudo do Sermão da Montanha. A gente consegue mandar conteúdo pelo canal, mas a gente também tem o chat, então dá pra gente conversar por lá. Então quase todos os dias a gente abre o chat, troca uma ideia, a galera manda umas dúvidas, a gente responde. E hoje nós vamos fazer um negócio especial. No final, quando acabar a live, nós vamos lá pro chat do Telegram, nós vamos lá pro Telegram para responder perguntas, combinado? Então, durante a live, eu quero que você veja aí quais são as dúvidas que você vai ficar e eu vou até pedir para a Val me ajudar lá no chat do Telegram. A gente vai responder algumas perguntas sobre o assunto de hoje, de simplicidade, ok? Você vai mandar lá, a gente vai responder. Então, o link do Telegram está na bio do Jesuscope. Então, depois você entra na bio do Jesuscope e você vai entrar lá. Vai ter o link lá para você cair direto no nosso Telegram. Se você não tem o aplicativo do Telegram, já instala,
porque é legal a gente ficar em contato por lá. A gente tem um PDF, então hoje eu vou fazer todas as anotações, tá? É muito legal se você anotar e direto a galera manda foto pra gente, né? Com as anotações do dia e tal, isso é muito legal, mas tem esse PDF aqui, ó, que eu vou fazer todas as anotações e eu coloco lá no grupo do Telegram, ok? Por isso que é importante você estar lá, você recebe todo o material por lá. Olha, em algum momento da live aí, tira um print da sua tela, coloca nos stories e marca a gente, @Jesus_copy, tá? Marca a gente lá, a gente gosta de repostar a galera que tá nos marcando lá. Se você tá vendo no computador, tira uma foto do computador. Se você tá vendo em algum lugar aí, tira uma foto e marca a gente pra gente poder saber todo mundo que tá assistindo. Tira uma foto do seu caderno com as anotações, isso inspira muito a gente. Vamos lá, quem tá preparado aí? Vamos começar então? Hoje nós vamos falar então sobre simplicidade. Deixa eu até abrir aqui as minhas anotações daquilo que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Seguinte, gente. Olha só. O que você precisa compreender já de início é que simplicidade, presta atenção nisso daqui. Simplicidade é liberdade. Ok? Simplicidade é liberdade. Agora, complexidade é cativeiro. Entenda, a palavra complexidade, eu vou usar ela como o contrário da simplicidade bíblica, ok? Só para você compreender. Então, a simplicidade, ela é liberdade. A complexidade, ela é cativeiro. A simplicidade é alegria. Ok? Já a complexidade é ansiedade. A simplicidade, ela é equilíbrio. Você vai ver que ela nos leva ao equilíbrio. Já a complexidade, ela é medo. E você vai compreender durante essa live aqui. É interessante, tem um texto em Eclesiastes, ok? Então eu vou anotar para vocês aqui, ó. Eclesiastes 7, 29, que na versão da linguagem de hoje, na NTLH, diz assim, que Deus nos fez simples, nós é que complicamos tudo. Então, Deus nos fez de forma simples. Quem complicou tudo fomos nós. Quem faz as coisas ficar complicadas somos nós. E é legal quando você olha para uma criança. A criança, ela é extremamente simples, a ponto de Jesus fazer esse apontamento. Ele fala assim, olha, se você não for como uma criança, jamais você vai entrar no reino de Deus. Essa simplicidade, essa humildade da criança. E conforme a gente vai crescendo, nós vamos sendo de alguma forma deformados, estragados e começando a ficar complexos de uma forma negativa, o que leva a um cativeiro, o que leva à ansiedade, o que leva ao medo. Conforme a gente vai vivendo, a gente começa a entrar num labirinto de falsas necessidades, ok? A gente começa a entrar num labirinto de falsas necessidades que nos coloca num ciclo vicioso. Porque o que eu quero mostrar para vocês? Que a estratégia do inimigo, presta bastante atenção nisso, a estratégia do inimigo nas nossas vidas é transformar essa frase aqui, ó, eu quero, em eu preciso. Presta atenção. A estratégia do inimigo é transformar na nossa mente, dentro de nós, a frase eu quero em eu preciso. O que nos rouba da simplicidade bíblica? Aquilo que Jesus tem para nós, que eu disse para vocês, que é liberdade, que é alegria, que é equilíbrio. O que nos rouba disso aqui? É quando nós vamos completar essa frase. Eu preciso para ser feliz. Cara, presta atenção nisso. Eu preciso para ser feliz. Sabe o que o diabo quer? Sabe o que o inimigo quer? É que você precise encher
isso aqui, ó, de várias coisas. Que tenha várias respostas para isso aqui. Que a lista que preenche esse espaço seja gigantesca. Cara, eu preciso disso para ser feliz, daquilo para ser feliz, daquilo outro para ser feliz, e tem que estar uma combinação assim, assim, assado para eu ser feliz, porque se faltar isso aqui, eu já sou infeliz. A estratégia do inimigo é transformar eu quero em eu preciso. É engraçado que é uma coisa que a gente trabalha com frequência com as crianças. Ela fala, pai, mas eu preciso desse brinquedo. Não. Para. Vamos arrumar a frase? É, pai, eu quero esse brinquedo. Você não precisa. Se você não tiver, você continua pleno, você continua feliz, você continua com vida. Você não precisa disso. O que eu quero te mostrar é que a gente entra num labirinto de falsas necessidades que nos coloca num ciclo vicioso. Porque se eu começo a falar que eu preciso daquilo que eu não preciso, aí eu tenho que começar a fazer coisas que eu não deveria estar fazendo para conseguir aquilo que eu não preciso. Ah, cara, você está entendendo o que eu estou falando? Se eu começo a considerar que eu preciso de coisas que eu não preciso, eu vou ter que começar a fazer coisas que eu não deveria estar fazendo. Para quê? Para conseguir aquilo que na verdade eu não preciso. Então, o que o diabo quer é que você comece a afirmar que você precisa daquilo que você não precisa. Presta atenção. O que o diabo quer é que você comece a afirmar, que você acredite na mentira de que você precisa daquilo que na verdade você não precisa. E agora, o que é simplicidade? É descobrir. Se prepara. O que é simplicidade? É descobrir que na verdade só tem uma palavra que completa isso daqui. Simplicidade é você descobrir que eu preciso de Cristo para ser feliz. Ponto final. Presta atenção. Simplicidade é você aprender a completar essa frase na sua vida. Eu preciso de Cristo para ser feliz. E agora você começa a entrar nessa disciplina espiritual que Cristo veio nos apresentar. Eu não preciso de mais nada. É muito doido porque tem uma passagem em João, capítulo de número 4, em que Jesus está falando com a samaritana e os discípulos vão comprar comida, e aí eles voltam e falam, mestre, come alguma coisa. E aí ele fala assim, não, eu já comi. Aí eles falam, será que a samaritana deu comida para ele? Será que ele conseguiu comida em algum lugar? Ele fala assim, não, vocês não estão entendendo. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não estão entendendo que eu preciso de Deus, eu preciso do Pai. Você está entendendo que eu sou simples? Ele chega para o diabo e fala, nem só de pão viverá o homem, mas eu vivo, eu me alimento das palavras que saem da boca do meu Pai. Olha a simplicidade. Você precisa de pão, você precisa disso, você precisa daquilo. Não, eu não preciso. Se eu preciso... A palavra que completa a minha frase é eu preciso de Cristo para ser feliz. E agora você vai começar a entrar na simplicidade. Cara, hoje, o que você completaria aqui nessa frase? O que você colocaria aqui nesse lugar aqui, ó? E aí você pode olhar para a sua infelicidade. Cara, eu tô muito mal, tô infeliz. Por quê? Porque eu preciso de tal coisa para eu ser feliz e eu não tenho. Sabe, aqui pode estar namorado, cara. Aqui pode estar dinheiro. Aqui pode estar carreira. Aqui pode estar trabalho. Aqui pode estar um monte de coisa. Poder, fama, curtidas. Pode estar um monte de coisa. E qual é o nome que a Bíblia dá para isso que gera essa complexidade na nossa vida e que nos destrói? Idolatria. Idolatria nos leva à complexidade. Agora, o Evangelho nos leva à simplicidade, porque o Evangelho vai te falar, você só precisa de uma coisa, da graça do Cristo na sua vida.
Só precisa de uma coisa, cara. Ser um com Ele. É disso que você precisa. Jesus começa a falar disso, colocando assim: ei, por que vocês ficam orando por comida? Por que vocês vão clamando por bebida, por roupa? Vocês não sabem que o Pai sabe de tudo que vocês precisam? Agora vocês, busquem uma coisa. Busquem o reino de Deus, cara. Foca no Rei. Olha o chamado para a simplicidade. Foca no Rei e deixa que o resto Ele acrescenta na sua vida. É uma vida simples. Agora, eu quero te mostrar alguns tipos de simplicidade que a Bíblia nos apresenta. A primeira simplicidade que eu quero refletir junto com vocês hoje é sobre a simplicidade material, ok? A simplicidade material. Eu quero começar lendo com você Filipenses, capítulo de número 4, verso 11. Nós vamos ler até o 13, tá? Então eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Filipenses 4, vamos ler do verso 11 ao 13. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, olha, verso de número 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu, isso aqui é muito bom. Ele está dizendo assim, olha, eu aprendi, cara, a ter em abundância. Eu aprendi a passar necessidade. Eu aprendi a ter muita coisa para comer. Eu aprendi a não ter nada para comer. Eu aprendi. E o que ele está nos dizendo? Ele fala assim, o segredo é ser rico? Não. Agora o segredo é ser pobre? Não. Ele termina dizendo, então, qual é o segredo? Por quê, gente? Porque nós podemos aqui, erroneamente, acreditar numa mentira que se espalhou por muito tempo, que é a teologia da prosperidade. Correto? E, cara, a nossa geração odeia isso aqui, combateu isso aqui, falou contra isso aqui, a teologia da prosperidade, que pregava que prosperidade é a grande marca, a prosperidade financeira, né? A grande marca de quem tem a bênção de Deus. Agora, nós podemos cair para o outro lado, que é uma teologia da pobreza. E as duas coisas estão erradas. Por quê? Porque a teologia da pobreza está dizendo assim, ei, a simplicidade material é salvação. Não! Ei, vende as suas coisas e você vai ser salvo. Não! Dá todas as suas coisas e você vai ser salvo. Não, mas Douglas, Jesus falou para o jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele falou, sim, mas a salvação não está no vende tudo que tem e dá aos pobres. A salvação está, depois vem e me segue. Ele não ia ser salvo porque vendeu as coisas. Ele ia ser salvo porque a disciplina da simplicidade levava ele até aquele que ia salvá-lo, o Cristo, cara. Repetindo, simplicidade é você entender que você precisa de uma coisa, Cristo. Então Paulo está dizendo, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a não ter nada. Mas aí ele termina dando o segredo pra gente, verso número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo para nós, não importa se eu tenho, não importa se eu não tenho, o centro da minha existência é uma coisa só, que eu preciso, Cristo. Cara, Cristo é a chave da simplicidade. Eu poderia falar várias coisas para vocês aqui, de faz isso, faz aquilo, e no final eu quero falar de algumas coisas bem práticas, mas para começar você tem que entender isso aqui. Cristo é a chave para a simplicidade. É você entender, eu preciso de uma coisa. Olha o que é ser simples, precisar de uma coisa. O que te faz feliz? Uma coisa. Cristo. Tudo posso. E sabe o que é esse tudo posso? Posso ter muito dinheiro, cara. Posso não ter nada. Porque, na verdade, isso não determina muita coisa na minha vida. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo para nós, eu achei um centro, que todo o resto agora é periférico. Eu busco em primeiro lugar esse rei.
e o resto ele acrescenta se ele quiser, se ele não quiser não acrescenta, porque o resto é resto. Então, a primeira coisa que eu quero falar é dessa simplicidade material. Sabe, nós temos que tomar um cuidado aqui para a gente não cair no legalismo. Eu estou falando toda hora isso com vocês. O cuidado, eu vou pôr até um símbolo de cuidado aqui para nós. Ó. Cuidado é o legalismo, de achar que a simplicidade salva. Não. A simplicidade nos leva até aquele que salva. Então, olhando para o exemplo do jovem rico, você vê isso de forma muito clara, ok? Mas é verdade que o ter em excesso vai nos levando num ciclo de complexidade. Por quê? Por exemplo, você tem uma bicicleta, ok? Então, você tem um esforço para manter a sua bicicleta funcionando, tá? Então, se ela quebra, tem um valor que você precisa pagar para ela voltar a funcionar, correto? Agora, você cresce financeiramente, você compra uma moto. Agora, a moto já requer um outro esforço para manter ela funcionando. Agora, a moto você põe gasolina. Ok? E aí, de repente, você aumenta de padrão de vida e você compra um carro. Agora, carro tem um outro. Agora é melhor você pagar um seguro para o seu carro. Porque imagina perder o seu carro. Agora tem que trocar os pneus do seu carro. E também, além da gasolina, tem o óleo também e a revisão que você tem que fazer. E aí, de IPVA, você tem que pagar IPVA. E tem o imposto. E aí, você percebe que isso vai te envolvendo em um ciclo. Agora dá para você falar, não vou fazer esse trabalho? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a simplicidade nos liberta para estar disponíveis para o reino de Deus. Aí eu falo para você, mano, vamos lá com a gente num evangelismo que a gente vai fazer. Você fala, cara, não dá, porque eu vou ter que fazer a hora extra, porque eu comprei meu segundo carro e eu tenho que fazer não sei o que no meu segundo carro, porque eu tenho as parcelas do meu segundo carro e aí eu não posso ir. E aí, cara, você não pode mais, muitas vezes, fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. O que ele está dizendo? Cara, tem um caminho. Tem um caminho de disponibilidade. Jesus pode te chamar hoje, cara. Jesus pode me chamar hoje. Você está disponível. Você está livre. Cara, sabe o que é prosperidade? Presta atenção nessa definição. Ter tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Presta atenção. O que é prosperidade? Ter aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por exemplo, qual é o carro que eu preciso? Então, eu comecei a pensar, eu tenho 2 filhos, eu viajo, eu tenho que ir toda hora para o aeroporto, né? Agora, graças a Deus, estou mais em casa aqui, mas toda hora eu tenho que ir para o aeroporto e tal. Então, qual é o carro necessário para eu cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer? Qual é a câmera necessária para a gente estar fazendo isso aqui, cumprir aquilo que Deus chamou para fazer? Que celular que eu preciso para cumprir aquilo? O que é simplicidade? É você não passar disso. É você ter Cristo tão no centro da sua vida que você não está querendo impressionar ninguém. Você não está querendo comprar roupa para impressionar ninguém. Você não está querendo trocar de celular para impressionar ninguém. Você não quer carro para impressionar os outros, para passar na frente da igreja com o braço de fora e raibanzão olhando para as varoas. Não, cara. Cara, porque o centro da sua existência é o Cristo. E você está liberto, cara, para pedir para Ele, coloca na minha vida tudo aquilo que eu preciso para cumprir o seu propósito, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, cara. Cara, se para cumprir o que você tem que cumprir, você precisa de uma quantia grande de dinheiro, pede para Deus, cara. Essa quantia, você precisa de 1 milhão para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, Deus vai colocar 1 milhão na sua mão. Mas não para você começar a viver uma vida complexa e num ciclo vicioso de destruição, não. Para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, a simplicidade material é um grande desafio para nós. Por quê? Porque a gente tem uma propaganda o tempo todo de aquilo que eu comecei falando. Ei, você precisa disso. Ei, você precisa do novo iPhone. Ei, você precisa da nova roupa. Ei, você precisa do novo tênis. Ei, e a gente tem uma vergonha de usar o carro até o limite dele, de usar o tênis até o limite dele, usar a roupa até o limite dela. Mas já me viram com essa roupa. E na outra live eu tava com essa mesma jaqueta. E agora?
E muitas vezes é somente para impressionar pessoas que nem gostam de você, que nem se importam com você. Cara, Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para a simplicidade material. E Ele falou disso o tempo todo nas Escrituras. Ele falou disso o tempo todo nos Evangelhos, cara, sobre uma simplicidade material. Aprenda uma coisa, simplicidade é liberdade. Você vai ser mais feliz sendo mais simples. No final eu quero dar algumas dicas para você viver a simplicidade material. Mas você vê que como as coisas estão invertidas, né? Na nossa sociedade. Quem são os heróis? Fala para mim, quem são os heróis com testemunhos de heróis? São as pessoas simples. O garoto simples, o garoto pobre que se tornou rico. E agora tem muitas coisas e muitas preocupações na vida. Agora, quem é o herói na Bíblia? Era aquele que era rico e se esvaziou e se tornou pobre. É aquele que tinha todas as coisas e não se apegou a todas as coisas e veio e foi servo de todos. Esse é o herói da Bíblia. Esse é o herói da Bíblia. É aquele que sabia não precisar de nada a não ser do Pai. Então, a primeira simplicidade que nós estamos sendo chamados, cara, é a simplicidade material. Aprendi a estar contente, aprendi a estar satisfeito, aprendi a estar pleno. Por quê? Porque nada disso é o que me completa. Tudo posso naquele que me fortalece. Segunda simplicidade que eu queria te falar, e aqui eu acho que é uma coisa bem importante para nós nesse momento, é a simplicidade intelectual. Simplicidade intelectual. E eu até separei um texto aqui, vou até anotar para nós aqui, Filipenses 3, do 4 ao 8. Então, ainda em Filipenses, olha o que Paulo diz em Filipenses 3, do 4 ao 8. Ele diz assim, olha, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ah, meu irmão, isso aqui é uma pancada em nós. O que Paulo está falando para eles aqui? Ei, vocês não têm que se apegar ao seu conhecimento, você não tem que se apegar ao seu currículo. Você não tem que se apegar ao seu conhecimento humano. Ele começa a dar para a gente o currículo dele, o zelo dele com as Escrituras. Cara, os diplomas dele, a formação dele, o tanto que ele sabe, a ponto de ser um dos maiores escritores da história da humanidade. Agora ele diz assim para a gente, ei, considero tudo como esterco. Eu considero tudo como esterco diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que é simplicidade, gente? Voltando, eu preciso só dele. Eu não preciso de nenhum dos meus diplomas, cara. Nenhum conhecimento. Diante dele, diante de conhecer a ele. Não importa se eu sou médico, não importa se eu sou advogado. Eu não me apego a nada disso. Eu não me apego ao meu título de doutor. Eu não me apego à minha teologia. Porque eu encontrei ele. É o sol da justiça, cara. Meu irmão, quando esse sol brilha, não sobra nenhuma estrela aparecendo. Estão tudo lá, mas não sobra nenhuma. E sabe o que eu acho interessante? É ele falar o seguinte, ele compara essas outras coisas, né? Vou colocar aqui, ó, outros conhecimentos, ok? Esses outros conhecimentos a esterco. E a gente pensa que ele está falando assim, é tudo, né? É um cocô, né? Mas ele usa essa palavra que na verdade era adubo. Então, além de diminuir, claro, e falar isso é sem valor, mas ele está dizendo, ei, as outras coisas são só adubo, vitamina para o conhecimento de Cristo.
Então eu não estou desprezando o conhecimento. Então vamos você não estudar, então vamos você não fazer faculdade, mas entenda o lugar dessas coisas. Você não precisa disso para sua felicidade. Agora, você pode usar isso como uma grande vitamina, um grande adubo para o conhecimento de Cristo. É claro que alguém formado, e aqui eu quero até comparar Pedro e Paulo, okay? Os dois tiveram contato com Cristo, talvez Pedro até mais, mas por causa da formação de Paulo, ele é o escritor, ele escreveu muito mais do que Pedro, a gente tem muito mais cartas de Paulo do que Pedro, então sim, isso pode ser tudo usado, mas para quê? Para que Cristo seja glorificado, para essa simplicidade. Olha o que ele está dizendo, cara. Em outra passagem ele diz, eu poderia chegar aqui com palavras persuasivas, eu poderia chegar aqui, cara, vomitando conhecimento, arrotando boa teologia para vocês. Mas eu decidi nada pregar a não ser Cristo crucificado e ressurreto. Eu decidi que eu preciso, e o que eu vou completar na minha frase é o seguinte, de Cristo. O conhecimento do Cristo é superior a tudo. Cara, nós vamos viver essa simplicidade quando a gente entender isso. Sabe, ontem eu tive a honra de ter aqui o Dwayne Roberts e eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, mas em algum momento eu pedi para ele, cara, nos fala sobre a ligação de oração com a volta de Cristo e tal. E o tempo todo ele foi extremamente simples em nos responder. O tempo todo ele estava basicamente falando para a gente assim, cara, ora mais. Por quê? Porque quando você ora, você está na posição de receber o amor do Pai. Cara, essa capacidade de ter a coragem de se manter na simplicidade. Muitas vezes eu confesso que muitas vezes me dá vontade de falar algo complexo. Por quê? Porque, de certa forma, essa complexidade tem uma falsa ideia de que você sabe mais, e aí as pessoas vão gostar mais e vão se conectar mais, porque você falou algo complexo. Cara, nós precisamos voltar a ser como Cristo. Nós precisamos voltar a ser como criança, a ser como Paulo, em dizer, cara, nada sei. E o que importa, na verdade, tudo que eu sei é Cristo. É ter conhecido a Cristo. Esse é o maior tesouro da minha vida. Sabe, nós precisamos dessa simplicidade intelectual. E quando a gente chega nesse ponto dessa simplicidade intelectual, de que a centralidade, tudo que importa para nós é o Cristo, a gente começa a conseguir aprender com as pessoas. A gente começa a valorizar todas as pessoas. Essa falsa intelectualidade que nós estamos vivendo está fazendo da gente pessoas extremamente arrogantes. A gente está numa mesa com um grupo de pessoas, mas deseja estar em outra. Porque na outra eles sabem mais. Porque na outra eles têm mais conhecimento. Sabe quantas vezes você esteve num lugar e você falou, poxa, eu queria conectar com aquela pessoa lá, porque aquela pessoa é formada, aquela pessoa sabe muito, aquele é um grande pregador, aquele é um grande teólogo, aquele é um doutor, aquele é um cara bom da minha área, e você, de certa forma, desprezava quem estava na sua mesa. Quando nós chegamos nesse lugar, a gente consegue sentar com um idoso analfabeto, cara, e ficar em silêncio diante dele, ouvindo ele falar. Por quê? Porque a gente começa a enxergar Cristo nas pessoas. A gente começa a perceber que há resquícios da imagem de Deus, até mesmo naqueles que ainda não entregaram a vida para Deus. E que a gente pode aprender com qualquer pessoa que esteja perto de nós, cara. Isso vai nos colocando... isso nos faz ficar mais quietos e ouvir mais, cara. Cara, muitas vezes eu tive que me arrepender diante de Deus porque eu fui o que mais falei numa mesa. E fui o que mais falei a partir de um lugar de arrogância. Agora, quando a gente entra nesse lugar de Cristo como o conhecimento sublime, a gente é o que menos fala numa mesa. E não porque está com vergonha ou porque... Não, é porque a gente vê a preciosidade, o tesouro que tem dentro das outras pessoas e a gente quer ouvi-los, cara. A gente quer conhecer o Cristo que habita dentro do outro. Mas ele nem lê a Bíblia direito, mas eu quero saber do Cristo que está se revelando ali.
mas ele fala problema e fala tudo errado e conjuga os verbos tudo errado. Cara, mas eu consigo enxergar o Cristo na vida dele. É isso que Paulo está dizendo para nós. Eu considero tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento do Cristo. Uma simplicidade intelectual. Agora, além dessa simplicidade intelectual, eu queria também falar para vocês de uma simplicidade espiritual. Será que nós estamos nos tornando arrogantes espirituais? Complexos espirituais? E eu separei um texto, até anotar aqui para a gente não perder, que está em Gálatas. Abre comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1. Vamos ler o verso de número 6. Gálatas 1, verso de número 6. Volta só um pouquinho aí na sua Bíblia. Paulo está falando para essa igreja e ele diz algo interessante. Ele está assim, dá para quase ouvir o tom de voz de Paulo aqui, né? Ele diz assim, Gálatas 1:6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Por que Paulo está falando isso? Eu estou muito surpreso. Eu estou assim, assustado. Eu estou chocado, em outras versões vão dizer, que vocês já estão passando do evangelho para um outro evangelho. E aqui eu poderia falar, Paulo está dizendo assim, vocês estão saindo, olha aqui, ó, do evangelho simples para um evangelho complexo. Por que esse evangelho complexo? Porque haviam pessoas ali no meio daquela igreja, né, na Galácia, dizendo assim para eles, ei, você acha que é simples assim? Aceitou Jesus, colocou sua fé em Cristo, a graça vem, você está salvo? Não! Irmão, você tem que crer em Jesus, mas também você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Ah, não se esquece, tem que fazer aquilo lá também e também aquela outra coisa lá. No caso deles, era tudo questões de judaísmo, né? Eram cristãos judaizantes que estavam ali no meio, adicionando coisas à simplicidade do evangelho. Meu irmão, nós temos que entender que Deus nos quer uma simplicidade espiritual. O que é a simplicidade espiritual que eu quero te falar? Jesus é suficiente. O que Paulo está dizendo para essa igreja é que Cristo, a graça dele sozinha é capaz de nos salvar e transformar a nossa história. Não tente adicionar nada ao evangelho do Cristo, cara. Ele pagou o preço. Então, quando que a gente começa a sair dessa simplicidade espiritual? Quando você começa a precisar de muitas coisas para se relacionar com Deus. Não, se não for o fulano pregando, eu não sinto a presença. Não consigo. Se não for tal música cantando lá na igreja, eu não consigo conectar. Ah, se não for lá no prédio, eu não consigo, sabe? Tá fechado o prédio, eu tô mal esses meses todos, eu tô malzão, porque o prédio, porque eu preciso do prédio. Se não for o óleo, se não for a mão do fulano, se não for no meu quarto, se não for de joelho, se não for de pé, se não for no meu canto, se não for essa Bíblia aqui, se não for... Ei, não. Jesus está nos chamando para a simplicidade do Evangelho. Se não for o Cristo... Só temos um mediador, e não é nenhum ritual. Ei, nós estamos falando aqui a semana inteira sobre disciplinas espirituais. Douglas, porque como é que só Cristo é suficiente? Lembre-se, as disciplinas só nos levam para o único que pode nos salvar. Orar nada mais é do que falar com aquele que nos salvou. Ler a Bíblia nada mais é do que conhecer mais daquele que nos salvou. Jejuar é só estar mais sensível, mais conscientes em relação à voz daquele que nos salvou. Cristo é suficiente. Que Paulo está gritando para essa igreja: ei, corta todas as complexidades. Tudo isso, se te ajudar de alguma forma a chegar àquele que é o único, ok, mas ele é suficiente, cara. Tem alguma coisa na sua vida? Você julgaria, sem isso, eu não consigo, cara. Sem aquela pessoa, eu não consigo conectar.
sem tal. Então você precisa cortar. Porque isso se chama idolatria. Você está colocando alguma coisa no lugar do único que tem que estar nesse lugar, que é o Cristo. Agora, eu queria que a gente, já caminhando para o final, falar para você algumas coisas que o Richard Foster... Hoje eu vou sortear esse livro para vocês, tá? Celebração da Disciplina, que é o livro base aqui da nossa jornada, ok? Foi o livro que nos inspirou essa jornada, e eu quero até ler uma coisinha para vocês aqui no final, mas o Richard Foster, no capítulo sobre simplicidade, ele dá algumas dicas para a gente começar a viver, então, a simplicidade. Então, primeiro eu quero pensar na simplicidade interna, ok? Qual que é a mentalidade que nós temos que ter em relação à simplicidade? Presta atenção. E eu quero falar de 3 coisas. Primeira coisa que você tem que entender é que tudo é dádiva de Deus. Vamos lá. Coloca isso na sua mente agora. Tudo é dádiva de Deus. Tudo é presente de Deus. Tudo veio de Deus. Então vamos pensar na simplicidade material. Aqui, ó, é minha casa. Não. Essa casa é de Deus. O carro é de Deus. A minha família é de Deus. O conhecimento que eu tenho veio de quem? De Deus. Não posso me apegar a nada, porque tudo vem de Deus. Primeira coisa, cara. Coloca isso na sua cabeça. Nada é meu. Tudo veio de Deus. Ele colocou na minha vida. Não esquece aqui, ó, conquistei com o meu braço. Isso aqui eu conquistei com o meu esforço. Não. Sabe por que a gente ora antes de comer? Porque o alimento na mesa, quem colocou? Deus. Você deveria orar agradecendo pelo teu carro, pela tua casa, pelo teu emprego, pelo teu intelecto, pelo Cristo, tudo, porque tudo é presente de Deus. E cara, esse é o lugar de simplicidade. É saber que você não merece nada. Olha a palavra aqui, dádiva. Sabe o que é dádiva? Presente. E o que a gente faz diante de presente? Só uma coisa. Agradece. Só. Recebe e agradece. Só. Esse é o nosso trabalho como cristão, meu irmão. Receber e agradecer. Esse lugar é um lugar de libertação. Por quê? Porque isso daqui nos liberta da murmuração. Ah, não tenho não sei o quê. Não tem que ter. Ah, mas eu queria. Não tem que... Se não tiver nada, tá normal. Porque nada merecemos. Só que aí, tudo que vier na sua mão, o que você faz com isso? Levanta e agradece. E tem um segredo, cara. Quando você agradece, ainda multiplica na sua vida. Porque o que é murmuração? É dizer, Deus, você está me devendo um negócio. Só que eu e você somos pecadores, cara. Nós não merecemos nada. Se a gente merece uma coisa, é condenação eterna. E Ele nos libertou da condenação eterna, nos colocou no reino dEle. Vamos viver eternamente. E ainda põe comida na nossa mesa. E ainda me dá saúde. E ainda tem uma câmera aqui na minha casa para eu poder conectar com você. E ainda deixou eu ter um celular. E ainda me deu uma casa. E aí, meu irmão, você fica assim chocado com tudo que você tem. Porque você não merece nada, cara. E aí essa roupa, você fala, uau, uma roupa. Eu tenho mais de uma blusa. Eu tenho mais de um tênis. Você entra nesse lugar de gratidão. Segunda coisa que você tem que entender, mentalidade, o que é simplicidade interna, é confiar que Deus cuida das suas coisas. Vou colocar nossas coisas, né? Presta atenção. Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente entra nesse lugar de achar que nós temos que manter as coisas. E aqui é um lugar de complexidade, que gera ansiedade, medo. Cara, aqui eu quero dar o exemplo da criança, sabe? Nós precisamos voltar a ser criança. A Luísa e o Davi nunca estocaram nada. De novo, a Luísa, de 9 anos, e o Davi, de 7, nunca estocaram nada. Eles não têm um lugar lá no quarto deles onde eles estocam comida.
Por quê? Porque eles confiam no Pai. Eles sabem que amanhã eles vão chegar, vão acordar e vai ter comida. Porque eles confiam no Pai. Eles não estão trabalhando para manter as coisas, porque eles sabem que o Pai deles está trabalhando para manter as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Simplicidade é resultado de fé. É resultado, e eu quero te dar outra palavra para fé, de confiança em Deus. Complexidade. Uma vida cheia de coisas, da correria, significa que a gente não confia no Pai, cara, e que a gente acha que tem que fazer no nosso braço. Porque é só com confiança no Pai que a gente consegue entrar nesse lugar de simplicidade. Olha a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Meu, olha a loucura dessa oração. Você está pedindo o pão só para hoje. Você está orando assim: Deus, me dá pão só para hoje. Senhor, me dá provisão só para hoje. Mas filho, não quero por uma semana? Não, me dá só para hoje. Porque eu sei que amanhã o Senhor vem de novo. Filho, você não quer que eu faça leite para você? O leite, sua mamadeira, já para uma semana? Não, pai, faz só para essa noite. Por quê? Porque eu sei que eu vou acordar e amanhã o Senhor vai estar aí. Cara. Você está entendendo o lance de estocar? Você está entendendo o lance da gente ficar acumulando coisas e coisas e coisas? Sabe por que você tem 20 tênis e você tem 300 roupas? Porque você acha que o pai não vai vir depois de novo. Você acha que Deus está suprindo agora, mas vai te abandonar no mês que vem. Só que Deus não é igual ao nosso pai terreno. Talvez você foi abandonado, cara. Talvez faltou. Deus não deixa faltar. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, é confiar que o Pai está cuidando das nossas coisas. Terceira coisa que você tem que ter, terceira mentalidade que você precisa ter. Presta atenção. Para viver a simplicidade, é colocar tudo à disposição do outro. Meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Colocar tudo à disposição do outro. É falar: Pai, se tudo que eu tenho, o Senhor me deu, é dádiva tua, então tá tudo disponível para meus irmãos. Porque o Pai é nosso, então o pão é nosso. Cara, para você viver a simplicidade, pega tudo que você tem e coloca disponível para o outro. Cara, tudo que eu tenho tá à disposição do outro. Senhor, o meu carro é para ser usado para a tua glória e para o teu reino. Senhor, minha casa é para ser usado para a tua glória e para o teu reino. Senhor, meu computador é para ser usado para a tua glória e para o teu reino. Essa câmera é para ser usado para a tua glória e para o teu reino. Tudo, meu tênis, tudo que eu tenho está à disposição do outro. Se você quer viver a simplicidade, você precisa entrar nesse lugar de generosidade. Sabe, a Bíblia não é contra você ter coisas. Aprenda isso. A Bíblia não é contra você ter coisas. A Bíblia é contra as coisas te terem. Então, tudo que você vai pegar, tudo que Deus te der, aprenda essa figura. Eu quero que você segure ela fraquinho. Tá? Então, segura fraquinho assim, ó. Qualquer um, ó. Tô segurando tão fraquinho, qualquer um que puxar da minha mão sai. Para de fazer isso aqui, ó. Meu. Sabe aquelas crianças mimadas? É meu. Meu. Por quê? Porque você está dizendo que isso aqui é o que você precisa para viver. Não. O que você precisa para viver é aquele que te deu isso aqui. Então segura fraquinho. E no momento que ele pedir, dá. Tudo está à disposição do outro. Então você tem que ter essa mentalidade, olhar para tudo. Senhor, tudo está a serviço do teu reino. Tudo é para ti, para a tua glória e para que os meus irmãos sejam abençoados. E agora, para a gente encerrar, rapidamente eu quero te dar 7 dicas. 7 dicas, anota aí. Ou depois você vai pegar esse PDF que eu vou colocar lá no nosso grupo Telegram, tá? Você não está anotando, você quer prestar atenção. Vamos lá, 7 dicas para simplicidade externa. Quero ser muito prático agora. Tá preparado? Vamos lá. Número 1. Compre por utilidade.
Ok? Então, aprenda. Eu quero é uma coisa, eu preciso é outra. Então, toda vez que vier na sua mente, preciso de uma roupa nova, para e troca. Eu quero uma roupa. Mas aprenda a comprar por utilidade. Para que isso aqui vai me servir? O que isso é útil na minha vida? Não compre por comprar. Não compre porque você está triste. Não compre porque está deprimido. Não compre porque você está feliz. Não compre por utilidade. Estamos precisando de um microfone. Então vai lá e compre um microfone. Esse já está servindo, então não compra outro. Por utilidade. Segundo, pense sobre as suas roupas. Estou sendo muito prático, gente. E são as dicas que o Richard Foster dá na celebração da disciplina que nós vamos sortear no final. Pense sobre as suas roupas. Gente, nós temos mais roupa do que a gente precisa. Sabe, um teste, e não só roupa, né? Coisas, né? Um teste que a pessoa fez, lógico que vai ser muito difícil você fazer isso, mas se você colocar tudo que tem na sua casa em caixas, e aí você acorda e fala, o que eu preciso? Aí você vai lá na caixa e tira, e volta ela para o lugar. Você vai perceber que 70% das coisas ficam nas caixas. Você não precisa. Nós nos tornamos acumuladores. Cara. Pense sobre as suas roupas. Terceiro, rejeite, presta atenção, rejeite tudo que causa dependência. Tudo que está gerando dependência, tudo que está gerando vício na sua vida, se livra disso. Então lembra, eu preciso de, se não é Cristo, tem alguma coisa ali, se livra disso, cara. Cara, eu preciso dessas coisas bonitas, eu preciso dessa roupa, eu preciso desse não sei o quê, eu preciso, se eu não tiver isso aqui, se livra disso, cara. Mas Douglas, eu vou ficar sem liberdade, libertação. Simplicidade é liberdade. Quarto. Vamos lá. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Em quarto, olha só. Tenha... isso aqui é demais, cara. Tenha o hábito de dar coisas. Tenha o hábito de dar coisas. É algo que eu tenho desenvolvido na minha vida, cara. Se eu percebo uma coisa e eu não uso, dá para alguém. Percebeu? Esses dias eu estava nas férias, né? Com a minha família e tal. E o Wesley estava lá comigo. Até o Wesley que cuida de toda a nossa parte aqui dos vídeos e tal. E aí eu percebi que eu tenho um fone de ouvido. Um fone top, cara. Tinha um fone top, bom. Comprei lá nos Estados Unidos. Só que eu percebi que eu não uso. Cara. Eu não usava. Eu queria muito usar, mas eu não usava. Por quê? Porque era aqueles fones grandes que tampa todo o som. E toda vez que eu colocava, eu tinha a impressão que as crianças estavam me chamando. Não conseguia, cara. Eu colocava e pensava, meu Deus, alguém caiu. Alguém caiu. E eu não usava. E eu olhei aquilo na minha mochila. Eu peguei e falei, cara, o meu amigo, ele trabalha com vídeo e ele precisa de um fone desse. Eu fui lá e falei, mano, tá aqui pra você. Por quê? Porque eu não preciso. Cara, tenha o hábito de dar coisas. E aí, aqui eu já vou falar o desafio para você dessa live. Você escolher algumas coisas para você dar. Surpreenda as pessoas. Pega uns relógios, pega uns tênis, pega talvez um computador que você não está usando, um tablet, um celular, e dá. Cara, você vai ficar livre. Você vai ser liberto. Quinto lugar. Desfrute. Olha, isso aqui é muito bom. Desfrute das coisas sem possuí-las. Desfrute das coisas sem possuí-las. Como assim, Douglas? Você não precisa ter para desfrutar das coisas. Chega para alguém e fala assim, cara, empresta sua bicicleta aí para dar uma volta. Dá uma volta. Entendeu? Desfruta daquilo e devolve. Sabe de um amigo que tem uma casa ali na chácara? Cara, posso ir lá um dia? Você não precisa comprar uma casa na praia. Desfruta das coisas sem possuí-las. Aluga alguma coisa. A gente não precisa ter todas as coisas, cara. A gente tem que aprender a desfrutar sem possuir. Por quê? Porque essa necessidade de possuir é uma necessidade de controle. E, na verdade, a gente não possui nada. Tudo é do Pai. Sexto.
Quer ser mais simples? Aprecie a criação. Cara, aprecie a criação. Olha para uma árvore, olha para a natureza. Ame ir para lugares de natureza. Se você mora num lugar de praia, vá mais à praia. Se você mora num lugar de campo, vá mais ao campo. Aprecie a natureza, que é esse lugar que Deus nos deu, né, para desfrutar. E por último, examine, eu vou colocar de forma resumida aqui, todas as propostas. Mais completo é examine com ceticismo saudável todas as propostas. Então, propostas de ter coisas, ok? Todas as propostas que foram feitas para você, cara, isso aqui é uma oportunidade única. Examina. É mesmo? Você precisa mesmo daquilo? É necessário mesmo? Isso que você vai gastar um recurso enorme, você vai ter que trabalhar muito mais, é necessário? Examine todas as propostas. Essas aqui são as dicas para a gente ter uma vida de simplicidade. Eu quero ler uma parte aqui do Celebração da Disciplina antes da gente encerrar. Olha o que diz aqui. A página 141. Olha o que o Richard Foster colocou aqui. Você está sujeito ao perigo e à tentação de arrastar a mente para os negócios e entupi-las com eles. Assim, dificilmente conseguirá fazer algo para Deus. E a mente estará nas coisas, não acima delas. Então, se o Senhor Deus cruzar com você e pará-lo no mar e na terra, tomar seus bens e direitos, que sua mente não tenha embaraços, pois a mente que tem embaraços irá afligir-se, estando fora do poder de Deus. Que a gente possa viver a simplicidade que Cristo tem para nós. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Obrigado por você ter ficado com a gente até o final. E olha só, a gente vai sortear isso aqui, a celebração da disciplina. Como, Douglas? Você vai entrar no último post que a gente fez no Dizascope e você vai escrever o que você aprendeu nessa live e marcar um amigo, ok? Então você pode comentar quantas vezes você quiser, só fale coisas diferentes que você aprendeu nessa live, que eu tenho certeza que você aprendeu um monte, e você vai marcar um amigo. Amanhã eu vou, então, a primeira coisa que eu vou fazer na live de amanhã, eu vou sortear esse livro aqui. Amanhã nós vamos falar de solitude e comunhão. Olha só, a sua vida a sós e comunhão com os irmãos. E cara, nós vamos mostrar um grande segredo para você desse equilíbrio. Quem vai estar com a gente é o Ângelo Basso. Então vai ser demais. Solitude e comunhão amanhã com o Ângelo Basso às 10 horas. Então eu vou sortear esse livro, Celebração da Disciplina. É só você entrar no último post nosso, que está perguntando o que você aprendeu nessa live. Você vai marcar lá algo que você aprendeu e marcar uma pessoa, ok? Marcar um amigo seu. Pode comentar quantas vezes você quiser. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. E amanhã a gente sorteia, então, na live de amanhã com o Ângelo Basso sobre solitude. Eu queria dizer para vocês o seguinte, está sendo muito bom esse tempo com vocês. Obrigado por todo mundo que está participando. E a gente vai estar lá agora no grupo do Telegram respondendo algumas perguntas que vocês mandarem lá. Tá? É só entrar na bio do Dizascope e entrar no nosso grupo do Telegram. Deus abençoe vocês e amanhã a gente se vê. Não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu!